Mauro César Pereira, falando sobre essa situação do clássico, né? Flamengo e Palmeiras. A gente tem aí o jogo que a gente criticou muito o Palmeiras no primeiro jogo, criticou muito o Flamengo no segundo. Será que dessa vez os dois vão querer jogar? Porque dessa vez, Mauro, os dois precisam muito da vitória. O Palmeiras para continuar na luta, no topo da tabela. E o Flamengo para chegar no Botafogo. Né, Mauro César Pereira? O Flamengo precisa vencer em casa e o Palmeiras precisa dar uma satisfação para sua torcida depois da eliminação. Nessa crise que o Palmeiras ainda segue, porque o Palmeiras vinha mal e foi eliminado da Copa do Brasil. Ou seja, talvez dessa vez o jogo seja bom das duas partes, né, Mauro César Pereira? E os dois jogam sabendo o resultado do Botafogo, né? O Botafogo joga às 11 da manhã em Caxias contra o Juventude, né? Que é um jogo sempre encardido, né? Então, Juventude só perdeu um jogo, eu acho, em casa. Criciúma, né? Se porventura o Juventude tirar pontos do Botafogo, já entram sabendo a situação do líder, né? No caso do Flamengo, pode até alcançar o líder no caso de uma vitória, caso o Botafogo perca para o Juventude de manhã. Informação que eu tenho do Flamengo que vai colocar força máxima dessa vez, né? Aquilo que achar que é o melhor no momento, o técnico Tite. Não vejo motivo para o Palmeiras jogar também desfalcado, agora está com menos uma competição. Né, vai ter sequência de jogos, é verdade, mas quando chegar no último meio de semana de agosto, o Palmeiras vai estar tranquilo com relação a isso, que não vai ter nenhum compromisso, não vai ter jogo, não vai ter nada, né? Então, a tendência é que os dois times jogarem com times completos, né? E é um cenário diferente, não é um jogo que alguém busca resultado, qualquer custo, mas o Palmeiras tem que buscar a vitória, né? Porque está em desvantagem na tabela. A oportunidade de tentar se aproximar não só do Flamengo, mas dos demais, né? Vanderlei Nogueira, é um jogo que a gente criticou muito o Palmeiras no primeiro jogo da Copa do Brasil e o Flamengo no segundo jogo. Os dois se acovardaram. Dessa vez, nenhum dos dois pode se acovardar. Agora, será que a gente vai ver um jogo bom dos dois buscando a vitória? Ou aquele jogo, como foi o primeiro do Brasileiro, morno, com os dois com medo de perder? Porque agora os dois têm que ganhar. Os dois precisam tentar chegar no Botafogo. É isso. Não me chame de ingênuo, mas eu espero um bom jogo, exatamente por causa disso. Os dois decepcionaram no desempenho, né, do futebol mostrado nas partidas. O Flamengo alcançou a classificação, mesmo perdendo aqui em São Paulo. Todo mundo já falou a respeito, não foi um sucesso mesmo a apresentação do Flamengo, foi decepcionante. E o Palmeiras aqui em São Paulo foi ineficiente, embora tenha tido oportunidades para ganhar o jogo. Como teve o Flamengo no Rio de Janeiro. Era para ter liquidado, teoricamente, no primeiro tempo, o jogo para São Paulo. Criaria um problema quase intransponível para o Palmeiras na segunda partida. Então, os dois estão devendo. Agora, vira a página. Campeonato Brasileiro, Maracanã e frente a frente, e os dois ouvindo as críticas que foram feitas nos últimos tempos. Todos eles estão ainda, entre aspas, com hematomas das críticas que receberam, o Flamengo e o Palmeiras. Eu imagino que o esforço será grande para fazer um bom jogo. E, a meu ver, neste jogo, o Flamengo entra como favorito. Mas o Palmeiras também vai ter que mostrar muito, né? Eu acho que o Palmeiras entra com uma cobrança maior do que o Flamengo para esse jogo. É isso. Porque o Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil. Claro, é a competição menos importante das três. O Palmeiras tem esse jogo contra o Flamengo. Eles têm um calendário super difícil pela frente. Lembrando, tá, que o Mauro até falou, né, que acha difícil pouparem nesse jogo. Agora, o Flávio, e também depois pro Mauro falar, tem a Libertadores nessa semana. E a Libertadores é vista por todos os clubes brasileiros como a competição mais importante. É aquela competição que todos querem ganhar em primeiro lugar. É a Libertadores. Lembrando, essa Libertadores ganha ainda mais peso porque alguns clubes brasileiros, a gente tem aí Grêmio, São Paulo, Palmeiras e Flamengo. Os quatro podem se tornar os primeiros aí a se tornarem tetracampeões da Libertadores no Brasil. Ou seja, ganha um peso ainda maior. Agora, vale lembrar que o Flamengo tem o Bolívar no Maracanã na quarta-feira, que eu disse que para mim é disparado o jogo mais importante. O Flamengo tem que ganhar bem, para mim pelo menos 2 gols de diferença para ir para altitude razoavelmente tranquilo. E o Botafogo e o Palmeiras vai ter o Botafogo, que é de bola, para mim, o melhor time do futebol brasileiro hoje e é o líder do Campeonato Brasileiro. Será mesmo
que eles não vão poupar ninguém para Libertadores? Eu acho que vão, hein? Eu acho que devem poupar, claro, não o time todo. O Tite aprendeu contra o São Paulo que ele não pode fazer isso. Mas e aí, diante desses 2 jogos de Libertadores na quarta-feira, você acha que nenhum dos dois vai poupar? E o que você espera pro jogo, Flávio? Sinceramente, eu espero que saia jogo. Eles jogaram 3 vezes esse ano, 3 lixos. 3 lixos. 3 jogos que a gente só falou de arbitragem, de não sei o quê, 3 lixos. Então teve meio jogo no Rio, só o Flamengo jogou, meio jogo em São Paulo, só o Palmeiras jogou, e aquele 0-0 horroroso entre eles. E esse é o melhor jogo, na teoria, que a gente tem no Brasil. Então eu espero que eles finalmente façam algo pelo futebol, joguem futebol. Mas entendo que aí realmente é questão de prioridade para cada um, mas entendo que dá tempo suficiente para que eles possam estar bem nos Jogos de Libertadores e não ficarem atrás, principalmente o Palmeiras, né, no Campeonato Brasileiro, que é o campeonato que, para mim, é aquele que você mostra mais regularidade, mais capacidade. Vem com aquela ideia, depois dá tempo de correr atrás. Não vai acontecer toda vez aquilo que aconteceu com o Botafogo ano passado, não. Agora a coisa está mais complicada. O próprio Botafogo acho que está mais firme na sua condição. Então eu espero ver um jogo decente. Poupando ou não poupando, eu quero ver um jogo decente. Flamengo e Palmeiras já fizeram a cota de jogos indecentes desse ano, né? Eles têm a responsabilidade, até pela estrutura que eles conseguiram montar, de ser o modelo do nosso futebol. Aquilo que eu falei ontem. Você espera Liverpool e City, eles entregam. Você espera Barcelona e Real, eles entregam. Pô, tá na hora dos 2 principais times do Brasil entregarem um jogo decente, pelo menos, né?